amigos, sou Daniel Alto da Silva, advogado e professor, e hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do direito das sucessões, naquilo que diz respeito à herança e à sua administração. Dando início, portanto, à nossa conversa, a gente vai analisar, complementando até a ideia de um vídeo anterior em que a gente conversa um pouco sobre as noções introdutórias do direito sucessório, a gente tem uma ideia basicamente incrementada de que a partir do momento em que se abre o inventário, a gente vai ter a nomeação da pessoa do inventariante, a quem incumbe, além de outros encargos, administrar o patrimônio deixado pela pessoa falecida. No entanto, antes de que seja efetivada essa nomeação, antes que se tenha o procedimento de inventário a tramitar lá no último domicílio da pessoa que faleceu, a gente não pode deixar o acervo patrimonial, a herança deixada por essa pessoa, sem uma devida administração. Então a gente tem no próprio Código Civil, lá no artigo 1797, a ideia do administrador provisório, que está vinculado, quer queira, quer não, a uma ideia de possuidor direto. E o artigo 1797 ele faz, inclusive ressalvando, até que o inventariante faça o seu compromisso, a herança ela vai ser administrada de forma sucessiva entre essas pessoas. A primeira delas é o cônjuge ou também o companheiro, se com o falecido, ele convivia ao tempo da abertura da sucessão, do evento morte. Se eles conviviam juntos, ele é o primeiro da lista, cônjuge ou companheiro. Posteriormente, não havendo essa possibilidade do inciso primeiro, vem no cardápio de opções o herdeiro que estiver na posse e administração desses bens, e se houver mais de um nessas condições, aquele que tem maior idade, o mais velho. Então aqui é uma preferência por conta da idade. Terceira hipótese, não podendo implementar a primeira, tampouco a segunda, vem a pessoa do testamenteiro, aquele que está lá nomeado para essa condição, para esse encargo no testamento deixado por essa pessoa falecida. E por último, no inciso 4º, a pessoa da confiança do juiz, caso faltem todos os outros dos incisos anteriores ou eles prestem algum tipo de justificativa para não assumir tal encargo. Indo mais adiante, agora falando da responsabilidade pelos encargos, é conveniente lembrar que a aceitação da herança ela gera o benefício de inventário. O que isso quer dizer? Num passado um pouco mais distante, a partir do momento em que acontecia a sucessão, a transferência daquela posição da pessoa na relação jurídica, na situação jurídica para o seu sucessor, do antecessor para o sucessor, a pessoa que falecia, deixando dívidas, essas dívidas deveriam ser de responsabilidade, elas passavam para os sucessores que deveriam honrar com essa obrigação. Isso mudou paulatinamente com o andar dos tempos. Hoje, a ideia que existe, que veio do Código 16, está retratada no Código de 2002, é de que a aceitação gera esse benefício de inventário. Nada mais é do que a disposição do artigo 1792, que o herdeiro ele não responde por dívidas, por encargos deixados pela pessoa que faleceu, se elas forem superiores à herança. Então, se eu tenho uma herança de 50 e uma dívida desta pessoa que faleceu de 100, esses 50 é que serão direcionados ao pagamento dessas dívidas. Se não sobrar nada, eu não vou partilhar nada. No entanto, em complemento a essa ideia, o artigo 1792 nos traz que a incumbência de provar esse excesso cabe aos herdeiros. Então, o herdeiro ele deve, dentro do procedimento, demonstrar que essas dívidas superam o ativo deixado pela pessoa falecida. E, caso superarem, a gente vai falar de insolvência da herança e a gente pode falar, inclusive, de inventário negativo.
Além disso, complementando ainda a ideia, lá no Código Civil, quando fala do inventário, no pagamento das dívidas, o artigo 1997, ele complementa essa ideia e diz que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual na proporção da parte que receberam deste inventário. A regra é de que herdeiro não paga despesas do inventário mexendo no próprio bolso. O patrimônio dele não responde por isso. No entanto, depois de feita a partilha e o patrimônio integralizando a esfera de bens desse herdeiro, os credores eles podem perseguir esse patrimônio justamente pelo fato de que ele é um favorecimento do inventário e que as dívidas no momento adequado não foram levadas em consideração. Então o cotejo entre o artigo 1792 e o artigo 1997 é de suma importância quando a gente fala em responsabilidade pelos encargos. Indo mais adiante, falando agora sobre cessão de direitos hereditários, o artigo 1793 ele fala que o direito à sucessão aberta, a gente sempre é conveniente nesse aspecto lembrar lá o direito da saisine, aquele fenômeno jurídico, aquela ficção jurídica, a partir do momento em que abre a sucessão, a herança se transmite desde logo aos herdeiros. Então, o direito à sucessão aberta, porque aquele patrimônio passou a ser meu, eu sou proprietário e possuidor dele, tudo isso ele pode ser cedido por meio de um contrato que se chama cessão de direitos hereditários. E ele deve ser feito por escritura pública. Então, é um documento solene, um contrato solene. Ele pode ser de duas modalidades, ele pode ser uma cessão de direitos, uma cessão de direitos hereditários onerosa ou uma cessão de direitos hereditários gratuita, a depender se há ou não contraprestação do cessionário. Eu tenho o cedente, que é o herdeiro, e o cessionário, aquela pessoa que está recebendo o direito à sucessão aberta. Da leitura do artigo 1793, a gente pode concluir que o objeto deste contrato nada mais é do que o direito à sucessão aberta. O quinhão hereditário, ele é o objeto desse contrato, a ser individualizado em momento oportuno por ocasião da partilha. E isso leva em conta, evidentemente, aquele princípio de indivisibilidade da herança. Na doutrina, a gente encontra a ideia de que esse contrato de cessão de direitos hereditários ele é um negócio jurídico aleatório. Por que aleatório? A palavra alea quer dizer risco, quer dizer sorte. Então, ao fim e ao cabo, quando eu faço um contrato de cessão de direitos hereditários, ele garante a ocupação do lugar de herdeiro na sucessão, mas não há garantia de quantidade e qualidade de bens. Até porque a gente, como falou anteriormente, tem as responsabilidades inerentes àquela sucessão, pagamento de dívidas, por exemplo. Então, trazendo algumas ideias de Nelson Rosenwald e Cristiano Chaves de Farias, essa cessão de direitos hereditários é um contrato bilateral, translativo, porque transfere a posição, transfere o direito à sucessão aberta, o quinhão hereditário, que pode ser gratuito ou pode ser oneroso, aleatório, porque envolve risco, que um herdeiro realiza com uma pessoa, tendo por objeto a totalidade ou uma cota da herança. Além disso, é importante destacar que o objeto da cessão de direitos hereditários não é e não pode ser a qualidade de herdeiro, porque isso é um direito personalíssimo. O objeto, de novo, repetindo, do contrato de cessão de direitos hereditários, nada mais é do que o quinhão hereditário e não a posição de herdeiro. Indo adiante, o artigo 1793, parágrafo 2º, diz que é ineficaz a cessão pelo coerdeiro do seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Vamos lá. O princípio que se aplica aqui ao direito sucessório é o princípio de indivisibilidade da herança. A herança é uma coisa só. Ela é uma universalidade
um todo unitário considerado como um bem imóvel. Então, por força disso, eu não posso ceder um bem singularizado. Só que na praxe cartorária não é isso que acontece. Até na doutrina a gente encontra lá do doutor Luiz Paulo Vieira de Carvalho a ideia de que a gente tem aqui, na seção de direitos hereditários, um negócio jurídico sob condição suspensiva, em que eu admito, em certa forma, a transferência de um bem individualizado, mas isso fica condicionado a um evento futuro e incerto, que é a partilha. Ele traz a ideia de que este contrato, quando considera um bem individualizado, ele seria um contrato ineficaz em sentido estrito, porque ele existe, porque ele vale entre cedente e cessionário, no entanto, ele não tem eficácia perante a sucessão universal, perante os outros sucessores. Na doutrina e na jurisprudência, inclusive, que vai ter uma ementa destacada no próximo slide, a gente encontra essa ideia de ineficácia como um sinônimo de nulidade, o que não me parece muito adequado, mas vejam que no nosso Tribunal Gaúcho houve um agravo de instrumento em que se discutia tal situação e o desembargador relator disse que a seção de direitos hereditários ela não pode contemplar um bem individualmente, mas apenas o quinhão hereditário do cessionário, a parte indivisa da herança que lhe foi transmitida e, como tal, já integra o seu patrimônio desde a abertura da sucessão por força da saisine. E aí, nos meandros do acórdão, no voto condutor, ele chega a falar sobre nulidade como consequência dessa ineficácia. Enfim, quer queira, quer não se pode, na dura realidade, fazer cessão de direitos hereditários de bem individualizado. Fora isso, ainda tratando da cessão de direitos hereditários, a gente precisa falar sobre direito de preferência. Isso porque as questões que envolvem a herança elas levam em conta as questões de condomínio, de copropriedade. Logo, eu não posso colocar um estranho nessa relação. Então, 1794, ele fala que o coherdeiro ele não poderá ceder a sua cota hereditária a uma pessoa estranha à sucessão se o outro coherdeiro quiser tanto por tanto. Isso em se tratando de uma cessão de direitos onerosa envolvendo valores. Se o outro herdeiro quiser pelo mesmo valor, ele tem esse direito de preferência. E o 1795 complementa ainda essa ideologia, trazendo que este coherdeiro, a quem não se der o conhecimento da cessão, ele poderá, depositado o preço, haver para si a cota cedida ao estranho, se o requerer num prazo de 180 dias após a transmissão. Vejam que esse é um prazo decadencial. E o parágrafo único ainda traz a hipótese de que, sendo vários os herdeiros, os co-herdeiros, a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido na proporção das respectivas cotas hereditárias. Isso é o que a gente tinha para falar sobre herança, sobre o direito sucessório, nessa perspectiva de responsabilidade, administração e cessão de direitos. A bibliografia utilizada é essa e os nossos contatos ficam à disposição. Espero que tenham desfrutado. Um grande abraço.